Você já parou para pensar se o mundo espiritual acolhe todas as pessoas da mesma forma? Já imaginou como uma travesti é recebida após a morte? Será julgada? Será ignorada? Ou finalmente será libertada de tudo aquilo que a feriu em vida? Hoje, você vai ouvir uma carta que desmonta preconceitos e revela, com profundidade e coragem, o que acontece quando a alma atravessa o limite entre o mundo físico e o invisível. Esta é a jornada espiritual de Rogéria, um ícone de autenticidade, arte e irreverência. Uma artista que ousou viver a própria verdade, que brilhou nos palcos e conquistou o carinho de milhões. Mas a grande questão é: será que esse amor a acompanhou depois que o corpo se calou? Será que o plano espiritual enxerga além de rótulos, nomes e estigmas? Prepare-se para uma narrativa que pode emocionar, surpreender e transformar seu modo de compreender a alma humana. Rogéria começa contando que viver neste mundo com sua identidade não foi simples, mas foi glorioso. Nascida em Cantagalo, no interior do Rio de Janeiro, o mundo a viu surgir como homem. Mas sua alma, inquieta e vibrante, buscava liberdade desde cedo. Sua mãe, doce e amorosa, aceitou suas escolhas com uma generosidade que ajudou a salvar sua juventude. O jeito de andar, a maquiagem, a postura elegante, tudo isso escandalizava alguns, encantava outros, mas acima de tudo revelava quem ela realmente era. Antes de brilhar nos palcos, foi maquiadora de grandes estrelas. Depois tornou-se vedete, diva, travesti. E naquele momento entendeu sua missão: enfrentar moralismos, desafiar estruturas e mostrar que viver a própria verdade é uma forma de coragem. Os aplausos vieram, as críticas também. Em muitos lugares foi reverenciada, em outros, rejeitada. Passou por risos debochados, por portas fechadas e por julgamentos cruéis. Mas também recebeu flores, carinho e respeito. Quando a doença chegou, Rogéria já estava em paz consigo mesma. Sabia que sua missão havia sido cumprida: provar que dignidade não tem rótulo e que o espírito brilha quando não teme ser quem é. Mesmo assim, ela confessa que teve medo. Perguntou-se em silêncio se Deus a veria como uma aberração ou como uma alma que só desejou ser feliz. A morte se aproximou como o apagar das luzes após o último ato de um espetáculo. Seu corpo já não respondia, mas sua mente ainda dançava pelas memórias. E então tudo ficou quieto. Não houve dor, não houve gritos. Foi como tirar um figurino pesado depois de uma apresentação longa e cansativa. Rogéria sentiu o desprendimento, a leveza, a separação doce entre corpo e espírito. Viu-se deitada no leito e, ao mesmo tempo, flutuando acima de si mesma. Havia vozes baixas ao redor. Algumas oravam, outras choravam. Mas também havia uma presença invisível, imensa. Um frio espiritual, um medo profundo. Não do desconhecido, mas do julgamento. Nesse instante, ela temeu ser vista apenas como a travesti dos palcos. Temia não ser reconhecida como alma, mas como rótulo. Uma neblina surgiu, envolvendo-a. Seus passos eram lentos, e o lugar era cinzento, sem tempo, sem direção. Espíritos a observavam com curiosidade, alguns com rejeição. Outros a zombavam, repetindo preconceitos tão antigos quanto o mundo. Mas ela resistiu, como sempre fizera em vida. E então, em meio àquele cenário sombrio, uma luz começou a brilhar ao longe. Uma presença amorosa se aproximou até que um sussurro atravessou seu espírito. Você foi quem precisava ser. Agora venha. Vamos cuidar de você. Foi ali que Rogéria chorou pela primeira vez após a morte. Mas as lágrimas não eram de medo, eram de alívio. Ela havia sido vista, reconhecida, acolhida. Uma luz envolveu seu ser como um abraço que vinha de dentro. Uma senhora de cabelos brancos se aproximou, com olhos que pareciam ler sua alma. Chamou-a pelo nome que ela escolheu viver: Rogéria. E então revelou uma verdade simples e libertadora. O espírito não tem gênero, não carrega estigmas, não se limita às formas humanas. O que importa é o que se fez com o amor recebido e com o amor oferecido. Ela foi conduzida a uma colônia espiritual, um lugar de cura, aprendizado e reconstrução. Lá encontrou outros artistas,
outras pessoas que viveram à margem, outras almas que carregavam histórias de dor e de coragem, todos tratados com dignidade divina. Revisou sua vida, viu seus erros, reconheceu seus acertos. Encarou as vezes que feriu por orgulho, e também os momentos em que suportou injustiças com um sorriso reluzente. E aprendeu a maior lição de todas. A identidade é sagrada. Cada alma tem o direito de expressar sua essência, e o mundo espiritual não rotula, compreende. Rogério entendeu então que sua coragem foi instrumento de luz para muitas outras pessoas. Que sua existência, com todas as batalhas e brilhos, inspirou almas que ainda temem se mostrar ao mundo. Se pudesse deixar um último recado, seria: viva a sua verdade. Não espere aplausos. Busque a paz da sua alma. Não é o corpo, o nome ou a roupa que definem um espírito. O que realmente importa é a capacidade de amar e de espalhar esse amor. Ela agradece aos fãs, à comunidade LGBTQIA+, aos que lutam por respeito, à família e aos amigos. E diz que do outro lado segue aprendendo, evoluindo e vivendo sem as dores do preconceito. Agora, apenas com a leveza de ser alma. E deixa uma imagem simbólica. Olhe para as flores. Nenhuma é igual à outra, mas todas são obras-primas criadas pela mesma mão divina. A história de Rogéria nos lembra que o espírito não se limita ao corpo, nem ao gênero. Que o julgamento verdadeiro acontece dentro de nós, e que a espiritualidade superior acolhe com compaixão aqueles que ousaram viver com verdade.